O mercado de transferências agita cada vez mais com o passar do final do ano. Enquanto isso, o Internacional recebe propostas do Atlético Paranaense, que ainda não desistiu de levar um dos pilares da equipe para o planejamento em 2026. A gente fala também a respeito do assédio que existe do Cruzeiro por outro titular colorado, que inclusive recebeu ligação da equipe mineira. Falaremos sobre a proposta que poderá vir da Argentina pelo lateral esquerdo Alexandro Bernabei, contando também com ofertas de alguns jogadores deste clube argentino para o técnico Paulo Pesolano. Sobre chegadas, o Inter se interessa por um meio-campista do Juventude. E também falaremos sobre a situação de Rafael Santos Borré, que vem se afirmando no bastidor colorado com situações que vem fazendo com que ele ganhe moral no bastidor. A situação do executivo de futebol, que a partir de agora está liberado para negociar com o Inter. Após o título de Corinthians na Copa do Brasil, Fabinho Soldado terá uma reunião em São Paulo que será definitiva para o seu futuro. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 21 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. A gente começa falando sobre a situação do executivo de futebol, porque o Inter está com Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, na mira e com um acerto encaminhado ou com conversas avançadas com a direção do Internacional. Entretanto, o Inter aguardava o desfecho da Copa do Brasil para saber se Fabinho Soldado iria ou não ficar no Corinthians. E agora a Copa do Brasil foi decidida. O título do Corinthians está determinado. E o Fabinho Soldado admitiu em entrevista depois do jogo no Maracanã que irá se reunir com a nova direção do Corinthians para definir o seu futuro em 2026. Fabinho Soldado admitiu que existe um pequeno grupo que tenta convencê-lo para permanecer. E esse pequeno grupo pode até se referir ao grupo de jogadores que possui uma boa relação com o executivo de futebol. Mas, na parte diretiva, existia um consenso de que Fabinho Soldado era muito ligado à antiga gestão do Corinthians, inclusive a gestão que acabou sendo impeachmentada. E por isso se tinha uma convicção de que Fabinho não ficaria no clube paulista. Uma reunião nesta semana nos bastidores do Parque São Jorge vai definir o futuro do executivo, se ele fica ou se ele não fica no Corinthians para o próximo ano, e a partir disso está envolvido, claro, o Internacional dentro deste contexto de interesse pelo trabalho de Fabinho Soldado. Mas é importante dizer que no bastidor não se dá tanta importância para essa situação do executivo, porque se trabalha com a ideia de que o Inter possui um grupo de dirigentes que substitui muito bem as demandas de um executivo e que pode até ser fixado caso o Inter não feche com o Fabinho Soldado. E eu falo aqui de Felipe Dallegrave e de Ricardo Sobrinho, diretor jurídico e gerente de mercado, respectivamente, do Internacional. E são eles que estão tocando muitas das situações do ambiente colorado pensando no planejamento para o ano de 2026. E a gente vai aqui citar algumas delas. Uma é o interesse do Atlético Paranaense por Bruno Gomes. O clube paranaense já fez uma proposta de 4 milhões de euros, que foi recusada pelo Internacional. Mas, de acordo com a imprensa de Curitiba, novas propostas devem chegar ao Internacional nas próximas semanas, inclusive antes do término de 2025. É muito difícil que o Inter aceite uma proposta pelo Bruno Gomes, primeiro, porque o Bruno Gomes é tido como um dos pilares da reconstrução do time do Internacional para 2026. Foi um jogador que agradou muito em seu desempenho durante o ano de 2025 e que deve ficar, é um cara muito respaldado por comissão técnica e por departamento de futebol. O valor do Bruno Gomes se estima chegue perto e possa se aproximar dos 10 milhões de euros caso o Bruno Gomes tenha uma temporada que se espera que ele tenha no Internacional. Então, por mais que se suba essa proposta de 4 milhões de euros, acho difícil o Atlético Paranaense chegar em algum valor que convença o Inter a liberar o volante.
mas outros jogadores estão recebendo o assédio também. Como, por exemplo, o zagueiro Vitão, que teve um assédio do Flamengo, teve um assédio do Palmeiras, e o mais novo clube interessado no Vitão, e eu falei sobre isso no Diário do Inter KTO de ontem, é o Cruzeiro. O Cruzeiro está interessado em Vitão, e a informação do Thiago Fernandes, do portal Gol, e que também trabalha no Donos da Bola lá de Minas Gerais, é de que o Cruzeiro abriu conversas com o Vitão. E o que seria esse abrir conversas? Pode ser muita coisa. Pode ser uma ligação do Tite para o Vitão, pode ser uma ligação de algum dirigente para o Vitão, pode ser a ligação de algum jogador do Cruzeiro que se dá bem com o Vitão, pode ser muita coisa. Mas o que se sabe lá em BH é que o Tite é o cara que está pedindo um zagueiro da característica do Vitão e citou o Vitão especificamente para o Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro. E por isso, o Cruzeiro poderá vir forte pelo zagueiro colorado, que está com um preço, no entendimento do Internacional, de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Esse é o valor que, se chegar no Beira-Rio, o Inter libera o Vitão. 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador é o preço que o Inter quer que se chegue pelo Vitão, é o preço que o Inter quer para liberar o jogador. É um preço bem alto. Não sei se o Cruzeiro vai chegar de fato. Na tarde desse domingo, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre Rafael Borré e sobre situações que fizeram com que o jogador tivesse uma moral sendo ganhada nos últimos dias pelo bastidor colorado. Uma delas é um relato feito por um ex-jogador ídolo do Internacional e outro é a possibilidade de redução salarial do Borré. Eu falei sobre isso num vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal e saber quais os planos que existem para o Borré. Uma nova posição deverá ser encontrada para o jogador pelo técnico Paulo Pesolano e isso aumenta uma expectativa do bastidor do Internacional de que o Borré possa ajudar durante esta temporada de 2026. Mas, falando sobre outra saída que pode acontecer do Internacional, o River Plate está interessado em Bernabéu e pode aumentar uma pedida pelo jogador, tá? Se fala que o River Plate poderia chegar em 5 milhões de dólares pelo Bernabéu. Mas se fala também que o Inter não aceitaria esse valor. O Inter está solicitando 7 milhões de dólares para vender o Bernabéu, que é um jogador que, por mais que tenha tido suas situações internas aqui, é valorizado no mercado sul-americano. Ele foi o ano passado o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E isso repercutiu muito na Argentina. O que se fala na Argentina é que o River pode fazer uma oferta composta de 5 milhões de dólares, mais alguns jogadores que o River Plate não quer utilizar. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre jogadores que podem servir como moeda de troca para o Inter do River Plate. Dá para dar uma olhada lá para saber qual jogador poderia se encaixar no Internacional. Tem o Facundo Colídio, tem alguns zagueiros interessantes, o Paulo Silva. Vai lá no vídeo, dá uma olhada, mas o River pode fazer uma composição de 5 de dólares mais alguns jogadores na troca pelo Bernabéu. Por último, o Inter está interessado também em um meio-campista do Juventude, Luiz Mandaca. O Luiz Mandaca também desperta o interesse de outros clubes do futebol brasileiro, como o Botafogo, tá? Ele é meio-campista, ele tem 24 anos de idade, ele surgiu no Corinthians, passou por Londrina, passou por Juventude. Ele é um meio-campista que faz ali segunda, terceira função do setor do meio-campo e está despertando o interesse do Inter, que busca um jogador dessa função. A gente já viu aqui o Inter buscando o Pablo Maia junto ao São Paulo, buscando informações sobre esse jogador. E o Mandaca é outro que interessa ao Internacional. Uma solicitação muito provavelmente do Paulo Pesolano. É um jogador do Juventude e que o Inter pode buscar informações para avançar por esse atleta a partir dos próximos dias. O Inter está muito numa fase de prospecção, de sugestões do mercado, não ainda avançou em negociações definitivas. O que está mais próximo disso é o Pedro Raul, que quer muito vir para o Internacional, mas isso deve se potencializar, se afunilar a partir dos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá?
Corinthians campeão da Copa do Brasil. Eu apostei no Vasco campeão, acabei não dando muito certo, mas nessa segunda-feira tem muitos jogos em ligas espalhadas pelo mundo, tá? Atlético de Bilbao e Espanhol, por exemplo. Odd do Bilbao 1.82, empate 3.15, Espanhol 4.15 também. Fulham e Nottingham Forest pela Premier League, odd do Fulham 2.38, empate 3.15, Nottingham Forest 2.95. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!